100 anos do grande terremoto de Tóquio, as fake news que aumentaram mortes. Um livro escrito a partir da curiosidade de Yayoi Tsujino, uma dona de casa amante de história, relata o incidente ocorrido como resultado do caos, discriminações e boatos após o desastre. Masashiro Ishikawa, representante da Sociedade de Preservação do Monumento do Memorial do Incidente da Vila Fukuda, foto Masahiro Ishikawa via BBC. O terremoto de magnitude 7.9 da escala Richter e os abalos secundários que provocaram incêndio e tempestades de fogo em Tóquio e arredores 100 anos atrás deixaram mais de 105 mil pessoas mortas ou desaparecidas, além de destruir 40% da capital japonesa. Entre vítimas dessa grande desastre natural ocorrido às 11 horas e 58 minutos do dia 1º de setembro de 1923, havia também pessoas que foram massacradas por grupos de vigilantes. Foram por civis armados com lanças de bambu, espadas e armas, a princípio para controlar o caos que se seguiu do grande terremoto de Kanto. Eles acabaram fazendo milhares de vítimas com base em rumores como o de que coreanos estavam se revoltando e cometendo atos de sabotagem. A Coreia foi anexada ao Japão entre 1910 e 1945, e naquela época os coreanos eram repetidamente interrogados nas ruas e alguns agredidos, levando a muitos casos de assassinatos. Na ausência de informações confiáveis e de medidas de socorro eficazes, reinaram o pânico e a confusão nos dias que se seguiram do grande terremoto. Também, a partir de boatos, a polícia emitiu alerta para a população tomar cuidado com coreanos que estariam planejando crimes violentos e motins, tirando partido da situação caótica. De acordo com o relatório divulgado em 2008 pelo Comitê Especial formado para estudar as lições aprendidas com o grande terremoto de 1923, o número de vítimas varia conforme as fontes, podendo chegar a 6.644 pessoas mortas. Quase todos eram coreanos, havendo ainda chineses e japoneses confundidos com eles. Muitas das vítimas nipônicas vinham de província distante da capital Tóquio e falavam o dialeto natal, incompreensível para os moradores locais, ou então pertenciam ao grupo discriminado Baraku, áreas onde viviam pessoas consideradas impuras durante o período Edo. Para ocultar suas origens, essas pessoas procuravam vestir roupas japonesas e pronunciar corretamente termos como jugo em 15 ienes e goju em 50 centavos. Um livro escrito a partir da curiosidade de Yayoi Tsujino, uma dona de casa amante de história, relata um dos incidentes ocorrendo como resultado do caos, discriminação e boatos. O incidente da Vila Fukuda. A tragédia desconhecida conta o ocorrido da Vila Fukuda, atual cidade de Noda, em Chiba, 5 dias depois do grande terremoto de Kanto. O grupo de 15 vendedores ambulantes vindo da província de Kagawa, sul do Japão, descansava no santuário quando foi cercado por vigilantes e aldeões. Ao ouvirem o dialeto Sanuki, típico da região de Kagawa, eles presumiram que fossem coreanos. 9 pessoas foram mortas, sendo 3 crianças e de 2 a 6 anos e uma mulher grávida, e os corpos foram lançados no rio. 8 membros do grupo de vigilantes foram presos e condenados a 2 e a 10 anos de prisão, mas posteriormente libertados com perdão após a ascensão do Império Showa ao trono em 1926. Embora o incidente tenha sido noticiado nos jornais da época, ele ficou esquecido por muito tempo. Apareceu depois de um artigo publicado por um jornal em 1986. Masahiro Ishikawa trabalhava na prefeitura de Dode quando soube do incidente e desde então trabalha para que essa história não seja esquecida. Só podemos pensar no futuro se não nos esquecermos do passado, seja ele positivo ou negativo, diz Ishikawa.
Ishikawa em entrevista à BBC News Brasil. Funcionário público aposentado Ishikawa lidera o grupo que trabalhou em conjunto com o lado das vítimas da província de Kagawa e junto levantaram em 2003 um monumento fúnebre em memória às vítimas do incidente da Vila Fukuda. Lamenta que apenas 100 anos depois do caso tenha havido o pronunciamento certo de uma autoridade local. Em junho deste ano, pela primeira vez, o prefeito da cidade de Noda, Yusuke Suzuki, discursou sobre o tema e manifestou as condolências às famílias das vítimas. O santuário onde ocorreu o massacre, foto na Masahiro Ishikawa via BBC. Para Ishikawa, o incidente foi fruto de dois tipos de discriminação, a ética e a ocupacional. Na época, o Japão prosseguia com a colonização, então tentava justificar os massacres como atos nascidos do patriotismo. Também o ambiente incentivava o preconceito às recentes ocupações com cartazes de prevenção ao crime dizendo, por exemplo, se você vir um vendedor ambulante suspeito, chame a polícia. Tudo isso estava profundamente enraizado na sociedade. Segundo Ishikawa, a discriminação que havia 100 anos atrás continua presente sob forma de discurso de ódio. O incidente da Vila Fukuda não é sobre ter matado os japoneses por engano, mas terem assassinado aquelas 9 vítimas e outras milhares de pessoas independentemente de suas origens. O monumento tem um grande significado na defesa de uma sociedade livre de discriminação e que respeita os direitos humanos. Yayoi Tsujino, autora do livro Incidente da Vila Fukuda, compartilha esse pensamento ao escrever no prefácio. Nem o incidente da Vila de Fukuda, nem o massacre de coreanos podem ser descartados como acontecimentos infelizes do passado. O livro virou filme. No dia que marca o centenário do grande terremoto de Kanto, estreou no país o filme Incidente da Vila Fukuda, baseado no livro publicado por Tsujino. O diretor Tatsuya Mori é conhecido pela produção de documentários com temas sociais e decidiu filmar seu primeiro longa para mostrar que a história está ligada ao presente. O incidente mostra quão fácil e perigoso uma multidão pode acabar matando outras pessoas se forem influenciados por rumores infundados durante a situação de emergência, disse Mori em uma das entrevistas para a divulgação do filme. O desafio, segundo ele, foi tentar retratar cuidadosamente por que e como os assassinatos ocorreram para não repetirmos o mesmo erro, precisamente porque vivemos numa época como está. Na opinião do professor Angelo Ishii, do Departamento de Mídia e Sociologia da Universidade de Musashi, em Tóquio, é improvável a repetição de uma chacina dos mesmos moldes. Nos termos atuais, temos a nosso favor um fator que não existia naquela época: os esforços individuais e coletivos de checagem de fatos. Hoje é impossível encontrar sempre vozes questionando e alertando para as fake news e boatos. No entanto, afirma que se formos pensar em atos hostis no geral, com certeza o risco é grande. Ele afirma que o maior problema nesta era de influenciadores digitais e de redes sociais não é necessariamente o fácil acesso às informações e desinformações. Mais do que isso, preocupa-me a facilidade com que o difusor de fakes e boatos consegue encontrar alguém mesmo distante geograficamente que concorda com suas ideias.
ficou mais rápido para avançar nas etapas que desembocam na incitação de atos violentos e discriminatórios e mais fácil a regimentar parceiros. Em 2016 foi promulgada a Lei de Eliminação do Discurso de Ódio do Japão, incluindo propaganda de rua, distribuição online de vídeos e publicações. Fala-se muito de multiculturalismo nos dias atuais, mas isso tem que ser verdadeiro, diz Ishikawa. Treinamentos. Alunos durante a simulação de terremoto em escola brasileira no Japão. Fotos cedidas de essa recriação via BBC. De acordo com os cientistas, a probabilidade de o próprio grande terremoto acontecer no Japão até o ano 2050 é de 70%, apesar dos preparativos para tentar reduzir o número de vítimas desse tipo de desastre. A presença cada vez maior de estrangeiros tem preocupado a autoridade nesse contexto, além de barreira da língua e, em alguns casos, há a questão do controle de informações falsas e rumores para evitar o caos. Segundo a Agência de Serviço de Imigração, do ano passado, o número de estrangeiros residentes do Japão chegou a 3,07 bilhões de pessoas, pouco mais de 2% da população do país, e deverá alcançar 9,39 bilhões em 2070, 10,8%. Desde 1960, 1º de setembro foi fixado como Dia da Prevenção contra Desastres e se tornou ponto de partida para divulgar medidas de combate a desastres naturais do Japão. Na primeira semana do mês, conhecida como Bonsai Shukan, são realizados treinamentos e visitas guiadas voltadas para crianças adultas em todo o país. Na escola brasileira tem essa recreação em Kamisato, Saitama. A diretora Carmen Sui costuma realizar treinamentos periódicos com todos os 100 alunos do ensino fundamental e médio e outros periodicidade mensal para as 54 crianças da creche, além de receber visita de bombeiro uma vez por ano. Essas atividades estão incluídas na programação escolar, mas para reforçar as medidas, a diretora faz treinamento surpresa com conhecimento apenas da coordenadora da creche. Ninguém sabe quando virá um terremoto, então temos que saber como proceder diante do imprevisto, diz. As crianças aprendem que no primeiro momento é preciso se esconder debaixo da carteira ou de uma mesa qualquer e proteger a cabeça com capacete ou capuz próprio para isso. Não importa sua nacionalidade ou idioma que fale, as medidas são para todos. Cada um precisa saber se proteger por si. Entre lições aprendidas corresponde a emergência ao grande terremoto de Kanto. O relatório do governo diz que aquele foi um desastre que excedeu as expectativas das pessoas da época. E os danos foram generalizados porque a preparação para o desastre foi negligenciada devido ao excesso de confiança do progresso tecnológico. Durante os primeiros 3 dias, ninguém conseguiu compreender a extensão total do desastre devido à escala dos danos e à interrupção das comunicações, e surgiu confusão devido aos fracos esforços de socorro aos rumores. Estudantes se abrigam em pátio de escola brasileira durante simulação de terremoto. Fotos cedidas de essa recriação via BBC. Dos treinamentos atuais, além das medidas, o governo tem reforçado a importância de saber reconhecer o que é verdade e o que é rumor. E como reforça Ishikawa, conhecer direitos humanos também ajuda a minimizar perdas.